Bom dia, prezado telespectador, e seja bem-vindo ao programa Serra Dourada, da Fundação ao Futuro. Eu sou Enzo Carmignoli Gomes. Neste programa especial, dedicaremos nossa atenção ao imponente Estádio Goiano, que celebrará meio século em 2025. Em uma jornada pela história do estádio, buscaremos compreender as percepções das torcidas diante da ausência de eventos esportivos e exploraremos as projeções futuras para o Complexo Serra Dourada. Iniciaremos com a nossa repórter Sara Marques, que conduziu uma entrevista com o engenheiro Lamartine Reginaldo, responsável pela coordenação da construção do estádio e testemunha viva de sua trajetória ao longo dos anos. Em 1970, a seleção brasileira se tornava a primeira tricampeã da Copa do Mundo. E a festa e euforia consequentes do feito inédito trouxeram ao Brasil um esplendor ainda maior do futebol e, como consequência, Goiânia não ficou de fora. Com o crescimento do patamar técnico do esporte goiano e a ascensão de uma era de ouro no jornalismo esportivo de Goiânia, o Estádio Olímpico Pedro Ludovico Teixeira começava a se apequenar em relação à força do futebol da cidade. O então candidato a governador de Goiás, Leonino Caiado, teria um papel fundamental na criação de um local à altura dos times goianienses. Surgia então a perspectiva do nascimento de um colosso de concreto, que viria a ser o Serra Dourada. Ele teve uma reunião com os jornalistas esportivos que cobraram dele a construção do estádio, que Goiânia já merecia o estádio olímpico já era modesto demais e ele não atendia às exigências da CBF para os Jogos do Brasileiro. A CBF exigiu um mínimo de condição para que o estádio recebesse Jogos do Brasileiro, e o Olímpico não atendia esses quesitos. Então, nessa reunião com os jornalistas, ele foi interpelado, isso faz parte da história, pelo jornalista Jaime Rodrigues, que questionou o governador diretamente sobre o estádio. E ele, então, nessa entrevista com os jornalistas, ele prometeu que no governo dele ele construiria um estádio à altura do futebol goiano, etc. Eu era um desportista, torcedor do Goiânia Esporte Clube, sofredor de Goiânia, de Galo, né? Mas na época eu não era sofredor, né? O Galo até era bom, o Goiânia. E estimulado por alguns amigos, né, dos colegas, a pleitear a direção da Fundação Estadual de Esportes, que naturalmente seria o órgão responsável. No início eu relutei um pouco, mas acabei concordando. Não, vamos lutar. E até me disputo pela nomeação como diretor-geral da Fundação Estadual de Esportes. E diante do impasse, né, até político, administrativo, sugeriram ao Leonino que ele fizesse uma entrevista com esses candidatos, inclusive eu, para que ele ouvisse de cada um o que cada um pretendisse e eu, vamos dizer assim, coincidir com os pensamentos dele. E chegou a minha vez, eu tinha preparado um trabalho, já focando inclusive a possibilidade do estádio, com algumas ideias e tal. E depois de entrevistar os 4 candidatos, o Leonino, sem que nos desse nenhum aviso, no dia seguinte ele publicou no Jornal Popular, na publicada, Lamartine Reginaldo hoje será o novo diretor. Então nascia o projeto do Estádio do Governo do Estado de Goiás, que viria a ser apelidado de Serra Dourada, por meio de um concurso público, o nome característico vindo do senhor Geraldo Luiz de Moraes. Aí começou, porque o Leonino era assim, muito objetivo e muito pragmático no sentido das coisas que ele queria. Então, logo quando ele assumiu, ele deu posse, ele me chamou para a gente fazer um despacho e colocou na mesa o estádio. Eu já tinha em mente, não é, muita coisa, eu disse, olha, Leonino, eu gosto de trabalhar com pessoas especializadas. Pedi a ele que tivesse à disposição de 3 arquitetos, logicamente eram os melhores da Suplan, que colocasse à minha disposição na fundação, para que eu, com esses 3 arquitetos,
iniciássemos todo o trabalho voltando para a construção do estádio. O Armando Scartesini, Silas Varese, o Ariel, o Launino era assim, sabe? Ele, quando ele tinha convicção e confiança, ele não deixava para amanhã nada. Então, na mesma hora, ele chamou o secretário. Bate agora um decreto, colocou à disposição da Fundação Estadual de Esportes. Os arquitetos fulano. O Estádio Serra Dourada, na época, foi considerado um dos mais modernos do mundo. Um dos seus maiores destaques até hoje é a organização para a locomoção até os jogos. Com um terreno de 550 mil metros quadrados, a área comporta o Ginásio Goiânia e um estacionamento para até 6 mil veículos. Mas também foram feitos estudos na época que almejavam incluir quadras para o uso da população, museus e restaurantes em conjunto ao Serra. Aquela área do Jardim Goiás, ela saltava aos olhos da gente. Parece que ela pedia, assim, é aqui. Mas era uma área privada, de propriedade do Lorival Lousa, era o loteamento dele, a área era dele. O Lousa teve uma participação muito boa, muito espetacular, desprendimento. Não criou nenhum tipo de obstáculo. Passamos 2 anos só fazendo projeto e disposição. E 2 anos fazendo a obra. A gente conheceu esses estádios e o grande problema dos estádios do Brasil, de um modo geral, é estacionamento. O Mineirão tinha um belo estacionamento. Então o Mineirão ele era um espelho para nós. Aí demos o pontapé inicial, né? Agora nós estamos com uma área definida. Viajamos o Brasil inteiro, visitamos todos os estádios, conversamos com todos os administradores de todos os estádios, para que eles nos dissessem as falhas que tinham, ou alguma coisa que eles deixaram de fazer, que se fossem fazer novamente, fariam, para puxar para o estádio alguma coisa, não digo perfeita, mas pelo menos com bem menos defeitos e problemas do que o pessoal lá fora encontrou. Projeto pesadíssimo, mas muito bem feito. A construção do Serra Dourada iniciou-se no dia 31 de março de 1973, após 1 ano, 11 meses e 9 dias de jornadas de trabalho que começavam às 6 da manhã e se encerravam às 10 da noite para Lamartine e sua equipe. O estádio, construído sobre 48 mil metros cúbicos de concreto armado, finalmente estava livre para brilhar no futebol brasileiro. A inauguração do Serra concretizou-se no dia 9 de março de 1975, em uma partida entre a seleção goiana e a seleção portuguesa, que resultou em um público de 76 mil espectadores, com um placar de 2-1 para a seleção goiana, abrindo com chave de ouro a história do Serra. Desde então, o estádio entrou no imaginário do torcedor goiano e brasileiro. Foi palco para diversos jogos marcantes que são importantes de rememorar para mostrar a importância deste monumento. Para começar, poderíamos falar do fato que a seleção brasileira nunca perdeu um jogo no Serra Dourada. A estreia da Canarinha foi no ano de 1978, onde saiu vitoriosa por cima da seleção goiana em um 3-1 que reuniu 75 mil pessoas. Com gols de Zico, Reinaldo e Rinaldo, a seleção iniciou uma sequência invicta que dura mais de 40 anos. Mas não foi só a seleção brasileira que jogou no Serra. Durante a Copa América de 89, Diego Maradona e a seleção argentina fizeram 4 jogos no estádio. O craque recém-campeão mundial passava por um momento difícil na carreira, saindo recentemente de uma lesão, mas ainda trouxe simpatia para o povo goiano, que infelizmente não teve a oportunidade de ver sequer um gol de Maradona. Um dos momentos mais tensos que o Serra Dourada já presenciou foi o livramento que o Goiás Esporte Clube passou na última rodada do Brasileirão de 2007. Em uma disputa de vida ou morte contra o Corinthians, somente uma combinação de resultados positivos garantiriam a permanência do Goiás na Série A. No final do segundo tempo, o Goiás permanecia empatado com o Internacional, enquanto o empate no jogo do Corinthians contra o Grêmio garantia que o Timão não seria rebaixado. Mas em uma reviravolta dramática, o juiz marcou um pênalti para o Goiás, que tinha a oportunidade de marcar um gol e jogar o Corinthians para o rebaixamento.
Após 2 cobranças anuladas por adiantamento de goleiro, o ídolo Paulo Baier deu lugar para o Elson bater e marcar o gol que consolidaria o Goiás na elite do brasileiro por mais um ano. O Serra Dourada sediou diversas finais do Campeonato Goiano, jogos da Copa do Brasil, Sul-Americana e até Libertadores. Mas desde 2019, os jogos diminuíram e muito no Serra, que vai deixando saudade nos torcedores goianos com sua perspectiva futura ainda nebulosa. Agora abordaremos a lacuna de eventos no estádio e as consequências desse abandono, agravadas desde 2019. Nossa produção foi ao encontro daqueles que marcaram presença no Serra Dourada ao longo das últimas 5 décadas. O Serra Dourada é conhecido como um dos maiores estádios do Brasil. Com uma capacidade para 50 mil pessoas, se tornou a casa dos principais times goianos: Goiás, Atlético Goianiense, Vila Nova e Goiânia. Na verdade, o Serra Dourada, quando ele foi construído em 75, ele era um dos melhores estádios. Na verdade, era o melhor estádio do Brasil. E sempre um espaço bom para você assistir os jogos. Eu tenho conhecimento de outros estádios, mas aqui é mais tranquilo para você assistir. Você vê mais próximo, né, o campo e tal. Ele foi feito um estádio muito moderno na época. Foi o primeiro estádio no Brasil a ter placar eletrônico. Esse placar eletrônico que parece que é antigão, mas é o primeiro que foi no Brasil. O estádio Serra Dourada, ele representa a profissionalização do futebol goiano, né? Onde já o futebol se profissionalizou no final dos anos 60, início dos anos 70, e iniciou-se essa nova jornada com o estádio Serra Dourada. Para o Goiás Esporte Clube, foi onde o Goiás conseguiu a sua transformação, né? Do time de menos títulos, começou a grandes jogos, vitórias e vários títulos, né? Passou a ser o clube de maior títulos do estado nessa era do estádio Serra Dourada. Eu frequentava o Serra Dourada desde os primórdios, desde criança, a vida inteira sempre frequentei o Serra Dourada. E sempre fui muito apaixonado por futebol. E a partir do momento que eu estava fazendo o curso de jornalismo na Universidade Federal, e tinha equipe de esporte, eu falei, né, por aí que eu quero também participar e entrar nessa área de esporte. E já logo no primeiro ano de jornalismo, a gente entrou na rádio, começou a fazer o estágio na rádio universitária, e tinha uma equipe interessante, que apesar de ser estudante, meu pessoal era muito profissional. E a gente vinha fazer jogos aqui no Serra Dourada, né? Eu fiquei praticamente uns 4 anos aqui pela rádio universitária, fazendo aqui as coberturas, através de reportagens, comentários dos jogos, né? Então acompanhando praticamente desse período o Campeonato Goiano, o Campeonato Brasileiro. A gente sempre estava aqui toda quarta e todo domingo, toda quarta e todo domingo, né? Então tem muitas memórias assim desse período importante que, apesar de a gente estar no estágio dentro de uma emissora universitária e tudo mais, mas era trabalhar como profissionalismo mesmo. E depois outras épocas eu trabalhei fazendo cobertura aqui também, aqui no Serra Dourada, através do Jornal Diário da Manhã, na área esportiva, fazia as coberturas, né? A gente acompanhava e no dia seguinte a matéria estava no jornal. O Serra Dourada é raiz, é para quem viveu o Serra Dourada, viveu. Hoje em dia o Serra Dourada para nós é inviável. O Acioli também é um estádio raiz, é um estádio que tem uma arquibancada de concreto, isso significa muito para a torcida, toda a torcida sonha isso. Hoje os grandes estádios que tem aquelas cadeirinhas, torcida organizada mesmo, não se identifica com aquilo. Então são 2 estádios raiz que o Serra Dourada teve a sua importância na história e hoje a história é o Acioli. Nós vivemos o Acioli hoje. Nos últimos anos, um dos maiores palcos do futebol brasileiro acabou ficando de escanteio e hoje vive em uma situação de abandono. O Serra Dourada deixa a desejar, toda a vida deixou. Todo ano eles fazem reforma, mas você vai entrar num banheiro lá, um lixo, nojento. É um estádio assim, ultrapassado nesse quesito. Então assim, falta de seriedade. Uma coisa é estar no camarote e ter banheiro bom. Outra coisa é você estar na arquibancada e ter um banheiro cagando no meio da sua canela. Então assim, muda totalmente o conceito. Bem, na verdade, eu acho que nós temos que entender que o Serra Dourada está quase chegando a 50 anos, né? Então acho que o que acontece com o estádio Serra Dourada, que na verdade foi largado pelo poder público, né? Então não houve nenhum investimento. Então um estádio que está completando 50 anos, deveria haver investimentos, né? Então se você hoje acompanha alguns outros estádios aí, houve investimento, houve modernização. E o que falta no Serra é isso. Esperamos agora que esse projeto aí que o vice-governador Daniel Vilela
que é um desportista, o pai dele sempre foi um desportista, realmente reformou no Serra Dourada, né? O Serra Dourada ele precisa, apesar que eu gosto do Serra Dourada raiz daquela forma, mas o Serra Dourada ele precisa de uma reformulação total. Acho que os banheiros, agora finalizaram os banheiros, mas precisa algumas partes, modernizar a cadeira, nós não temos uma iluminação completa, nós não temos várias coisas que precisa modernizar. O estádio Serra Dourada ele precisa entrar na era moderna, né? Eu, particularmente, ao invés de assistir um jogo, por exemplo, lá na Serrinha, no Oba, ou lá no próprio no Acioli, eu prefiro 1000 vezes aqui o Serra Dourada porque eu estou em espaço maior. Só que a gente está vendo uma questão, por exemplo, o último jogo que teve do Goiás, do Estudiante aqui pela Sul-Americana, que o Goiás foi derrotado aqui, o que a gente percebeu? Que a iluminação do Serra Dourada ela não chega nem próximo do que seria a iluminação da Serrinha e nem dos outros estádios. Então mudou. Então eu acho que até para a prática do futebol ela não fica, né, não fica legal. Mas em termos de conforto, eu posso assegurar que é um dos estádios mais confortáveis do Brasil, né? Então, assim, para o torcedor é confortável, é muito importante. Eu, na minha opinião, tem que revitalizar, tem que melhorar e passar, porque, olha, o Goiás não pode ficar refém, por exemplo, de receber apenas 14 mil no jogo entre Goiás e Flamengo. Aqui nunca deu menos de 50 mil, 45 mil torcedores. E o Goiás tem uma torcida grande, tanto o Goiás como o Vila. Então aqui é a casa para encher. Agora você vai na Serrinha muito apertado, os ingressos logo se esgotam, né? Aqui não, aqui é a casa prática para o futebol mesmo. E muito confortável que o Serra Dourada. Então, eu tenho muita saudade, eu tenho muita vontade que realmente o Serra Dourada volte, que é a casa do futebol goiano. Desde 2019 até os dias de hoje, o Serra Dourada parou de ser utilizado com frequência para jogos oficiais. A última partida realizada no estádio foi em agosto deste ano, em um jogo entre Goiás e Estudiantes pela Sul-Americana. Toda a trajetória da Força Jovem passou pelo Serra Dourada, né? Jogos memoráveis, festas, né? Proibições, sem bandeiras, tudo para nós passamos por lá. Então o Serra Dourada tem uma importância, uma relevância muito grande para os torcedores e bem como para a Força Jovem do Goiás. Falar em torcida, 2 torcidas, clássico, que aqui teve, acho que uma vez, né? Só. 2 torcidas no Serra Dourada e isso me faz lembrar do Serra Dourada. Quem viveu 2 torcidas clássico sabe que o Serra Dourada, para isso aí, era massa. Para quem gosta de torcida, era massa. Aquela rivalidade ali de um do lado, outro do outro, um agitando o outro. Ali, para mim, isso é importante, o Serra Dourada. Eu também sou muito a favor de 2 torcidas no estádio. Porque, cara, motiva um a gritar mais alto que o outro. Motiva bastante. E incendeia Incendeia. Isso é verdade. Eu gosto do Serra Dourada assim, por conta das 2 torcidas, né? Eu vivenciei bastante jogos de 2 torcidas no Serra. Mas a logística pro Serra Dourada para as torcidas é muito ruim ainda. Continua sendo ruim para as 2 torcidas. Tanto para você chegar, o Serra Dourada é um dos maiores estádios no Brasil. Pra vocês entenderem, no Brasil se não me engano, só tem 2 estádios que tem estacionamento, né? Um é o Serra Dourada. Então assim, a logística pro Serra Dourada, você tem estacionamento dentro do lugar, ali é muito grande. Então assim, para segurança é ruim, isso dificulta bastante a gente ter 2 torcidas no estádio lá. Mas aqui teve jogos memoráveis, né? Eu particularmente, assim, dos jogos que eu assisti ainda como criança, que eu sempre gostei muito de futebol, eu assisti aqui que o estádio não cabia de tantas pessoas aqui. O jogo da seleção brasileira com a seleção goiana, que foi jogado um jogo memorável, que tinha Rivelino, Zico, em preparação para a Copa da Argentina de 78, que deu mais de 78 mil pessoas. As pessoas não cabiam no Serra Dourada. Me parece que a contagem naquela época foi de 77 mil pessoas, mas acho que tinha umas 80 mil. Outro jogo memorável também que a gente estava aqui, que deu problema muito sério, foi a questão da Libertadores da América, entre Flamengo e Atlético Mineiro. Um jogo que não terminou. Onde o Atlético Mineiro teve expulso, acho que 6 jogadores, terminou a partida com o árbitro José Roberto Reit, que ficou com essa pecha de ajudou o Flamengo há muitos anos. Aqui tinha também umas 78 mil pessoas. Inclusive o portão, a grade lá foi arrebentada, porque eles contaram até 77 mil pessoas. Então era muito lotado, muita gente. Nesses parapeitos aqui,
tanto das cadeiras como das arquibancadas, o pessoal estava em pé. E tinha gente que pulava para geral porque não cabia aqui. Então, é muito memorável. Jogo do Goiás e Vila também com 77 mil pessoas. O estádio explodia, né? Daquela época ainda tinha muita bandeira, soltava muito foguete. É uma loucura, é um trem assim, né? Quem viveu esse momento, não sei se ainda teremos essa oportunidade de ter as duas torcidas, né? Mas era importante que ela não tinha briga. Mas então teve esses públicos e esses jogos memoráveis aqui no Serra Dourada, fora várias decisões. Uma decisão marcante aqui no Serra Dourada, que eu, como sou Goiás, já estava comemorando o título. Aos 48 minutos do segundo tempo, Goiás com empate, ganhava o jogo. O Atlético vai e faz um gol com o Lino de cabeça e aí despacha a torcida do Goiás. Então, assim, são várias memórias importantes que o Serra Dourada realmente é um estádio muito confortável para assistir jogo. O estádio já foi palco dos maiores campeonatos futebolísticos. Voltar no Serra Dourada é reviver momentos e histórias. Eu lembro uma vez, numa decisão do Goiás e Vila, só para você ter uma ideia, que isso acaba marcando um pouco a memória da gente também, é que a torcida do Goiás conseguiu atravessar uma faixa daqui do outro lado lá e colocou uma bandeira do Goiás no meio do Serra Dourada aqui, lá em cima. Eles devem ter vindo antes, subindo em cima da marquise, conseguiram passar isso aqui e ficou aquela bandeira. Isso nunca tinha acontecido, isso aqui no Serra Dourada, você atravessar de uma forma para outra. E a torcida do Vila Nova, para você ter uma ideia, a torcida do Vila Nova já tinha trazido uma pipa e o pessoal começou a soltar a pipa e da pipa eles conseguiram pegar aquele negócio lá. Mas era o maior auê que tinha, a maior zoaria, a maior gritaria. Então, tem esses momentos importantes aí, né? Em termos de torcedor, eu acho que marcante que esses jogos que eu falei para você, essas memórias marcam muita gente aqui no Serra Dourada aí também. No Serra Dourada tem duas. O Gordinho citou uma que é contra o Guaratinguetá. Nossa. Que foi um jogo, se o Atlético não ganhasse, caía, né? Na época. E tem pra mim, na verdade tem duas final de Goiano. Que foi em 2007, o ressurgimento do Atlético, um gol da Anaílson. Que o Arlecaça abre aquela bola até hoje. E o segundo foi outra final do Goiano, que foi o Lino. Aos 48 minutos, ali a torcida do Goiás já estava gritando é campeão, na verdade eles iam ser tricampeão, né? Eles já estavam gritando, aquela euforia toda. E assim, só ficou ali os torcedores do Atlético que acreditou até o final. E aos 48 minutos, o último lance do jogo, aquele gol também foi emocionante. Então são 3 lembranças que eu tenho. Que marcaram muito, foram essas. Tem as tristes também, mas essas são as legais. Essa história do 48, minha esposa estava grávida nessa época. Então assim, meu primeiro filho estava para nascer. Minha esposa estava com 5 meses na época. E aí, eu não vi o gol. Eu tive que ir embora antes porque minha esposa estava grávida. Eu estava no portão, um tiozinho no radinho parou na minha frente e falou assim, campeão. Eu falei assim, nossa, o cara com a camisa do Atlético comemorando o título do Goiás. Aí ele virou e falou assim, o Atlético é campeão, meu filho. Aí me abraçou e a gente voltou pra beber. Aí eu saí também 3 horas da manhã daqui, mulher grávida, todo louco. Mas o jogo mais marcante pra mim mesmo é o Atlético e Guaratinguetá, que teve 16 mil pessoas. Um jogo que ninguém imaginava que se a gente perde ali ou empata, a gente rebaixa e mudava todo mundo. Só Deus sabe o que seria do Atlético se a gente rebaixa aquele ano. Né? São várias, né? Eu, por exemplo, eu tive a oportunidade, a felicidade de ver ir no primeiro jogo no estádio Serra Dourada, levado pelo meu pai em 1981. Tinha lá meus 9 anos, um jogo Flamengo e Goiás, entrega das faixas, né? Flamengo com Zico, Lico, aquele timaço, e Goiás com Luvanor, Zé Teodoro, Cacau. Então, assim, esse é um momento marcante, né? Que esse foi um dos momentos marcantes. E aí você pode pegar outros, né? Eu acho que o tricampeonato, tetracampeonato, vários títulos, né? Desde 86 eu pude acompanhar todos os títulos do Goiás do estado de Serra Dourada. Então são vários jogos, né? Eu acho que em 99, o 4x4 com o Bahia, aquele gol do Fernandão. Então, assim, são várias lembranças que a gente tem lá no estado de Serra Dourada, que a gente viveu muito ali. Eu, particularmente, a minha geração viveu bastante, né? Todos os jogos ali dos anos 80, dos anos 90 foram realizados lá, né? No início dos anos 2000, tudo foi realizado lá, né? Então ali nós temos ali uma bagagem ali de várias horas ali, né? De chegar 2 horas da tarde, sair 2 horas depois do jogo. Então ali nós temos uma vivência muito grande no estádio de Serra Dourada. Os motivos desse abandono ainda são uma questão. E enquanto não se há respostas, ficam as esperanças e os desejos dos torcedores de ver esse templo do futebol goiano e brasileiro na ativa novamente.
Cara, primeiramente é fazer uma reforma digna de estádio, né? Sim, o Serra Dourada ficou fora da Copa do Mundo por detalhes, não politicagem. Mas o Serra Dourada em si, se eles conseguirem organizar o Serra Dourada para mandar um jogo ou outro lá, quando precisar, ele é importante também. Mas assim, para nós, não faz muita diferença não o Serra Dourada. A gente mesmo, por nós e eu acho que pela diretoria do clube hoje, pela cabeça deles, Serra Dourada é só para um evento ou outro, mas por mais... Eu já tenho um conceito assim, demole tudo, começa tudo de novo. Constrói de novo, porque com essas reformas que eles fazem, eles gastam mais dinheiro em reforma do que em melhorar o estádio. Então assim, demole, joga tudo no chão e constrói do zero de novo. Vai ter uma história que acabou, mas você vai começar um estádio novo. E é só assim para aquilo ali melhorar, na minha opinião. Não tem como melhorar aquilo não. Porque os caras só vão gastar dinheiro e nunca vão melhorar em nada. E hoje ser um elefante branco na cidade. Bonito só para tirar foto. Serra Dourada é um patrimônio cultural, não só de Goiânia, é um patrimônio cultural do nosso estado. Eu acho que os governos deveriam ir mais na cultura, nessas lembranças da cultura, né? Nós temos aí toda uma história, nós temos aí, se não me engano, o arquiteto lá, Paulo, esqueci o sobrenome, é um dos caras mais renomados do mundo. Para quem não sabe, Serra Dourada hoje tem caravanas de arquitetos, de engenheiros que vêm ver esse projeto aí, um dos projetos mais modernos, o primeiro projeto que tem árvore dentro para arborizar, pelo calor do Centro-Oeste. Então, realmente, eu acho que o poder público ele tem que pôr a mão na consciência e reformar, não só reformar e manter o Serra Dourada bem equipado, modernizado e bem cuidado. Eu já fiz vários artigos pedindo a volta do Serra Dourada e tal, revitalizar. Assim, eu acho que melhorando o Serra Dourada, eu acho que deve o estádio voltar. Os times, né, devem trazer suas torcidas para cá novamente, principalmente no Campeonato Brasileiro, né? O que eu poderia fazer de alguma forma é torcer como a grande torcida e como jornalista, colocar minha opinião nas redes sociais e colocar minha opinião em artigos. Sempre fiz muito artigo, né, nos jornais, né? E pedir a volta do Serra Dourada. Eu acho que é uma ação política também do governo, do interesse do governo, de fazer essa questão. Mas nós pensamos que, de alguma forma, os clubes, né, podem fazer uma gestão junto ao governo para poder melhorar essa parte aqui, né? E eu, como torcedor e como querendo que o Serra Dourada volte, o que a gente pode fazer é dando todo o apoio aí, né, fazendo gestão nas redes sociais e tudo mais para poder voltar, fazer essa corrente para frente aí. Após 4 anos de partidas escassas e subutilização do Serra Dourada, nosso repórter João Felipe realizou uma entrevista exclusiva com o recém-empossado secretário de Estado de Esporte e Lazer, Edson Salles de Azeredo, que destacou o comprometimento da gestão atual em transformar o Serra. Eis aqui um monumento que, apesar de sua rica história, está olhando firmemente para o futuro. O governo de Goiás está empenhado em moldar um novo capítulo para este espaço, indo além do futebol e transformando-o em um centro multifuncional. Vamos explorar as perspectivas futuras e os planos estratégicos que visam integrar o Serra Dourada à vida da comunidade. Nós estamos convencidos no estado de Goiás que o estádio Serra Dourada ele não pode ser apenas do futebol. Existe uma modernidade hoje de cada time de futebol ter o seu próprio campo. O Vila Nova mandou 2 jogos aqui, o Serra Dourada, o Goiás 1 e o Atlético 1. O Serra Dourada ficou um ano inteiro, teve 4 jogos. O chamamento público da PMI é uma ferramenta crucial nesse processo. A busca por propostas inovadoras que não apenas modernizem o estádio, mas também o tornem sustentável e economicamente viável, são as parcerias visadas, que beneficiem ambas as partes, mantendo o caráter público do complexo Serra Dourada. Esse é um equipamento que pertence a todos os goianos. Ele foi feito onde a demanda do futebol existe e é a maior demanda.
Só que hoje nós temos, a cidade chegou, a cidade ultrapassou Serra Dourada e é um equipamento público de altíssimo valor histórico, arquitetônico e de localização, que pode ter múltiplos usos, como as diversas arenas que vocês veem pelo mundo. Existe esse processo em andamento, o cronograma está absolutamente em dia. Foi feito um chamamento no mês de setembro, foi publicado no Diário Oficial. Dentro das exigências do chamamento público, que não é a licitação, são as pessoas que se habilitam para poder comparecer, 3 empresas compareceram. As respostas do secretário revelam uma abordagem cuidadosa para garantir que o estádio permaneça um bem público, mesmo em parcerias com a iniciativa privada. Para entender a magnitude da transformação planejada para o Serra Dourada, vamos comparar os outros estádios emblemáticos do país. O Pacaembu, em São Paulo, é um exemplo de um estádio histórico que soube se reinventar ao longo dos anos, tornando-se um espaço poliesportivo e cultural. Já o Allianz Parque, caso do Palmeiras, é um modelo de modernidade e multifuncionalidade. Sua estrutura abriga não apenas jogos de futebol, mas também eventos culturais e comerciais, oferecendo uma experiência completa para os torcedores e a comunidade. A gente pretende ter aqui restaurantes, integrar no circuito internacional e nacional de shows, poder ter outras atividades que não somente o futebol, espaços de coworking, haja vista que nós temos hoje os home offices, e dentro das casas habitualmente não há um espaço adequado de um bom home office. Mas o fundamental é que a gente venha para a nova centralidade e que o Serra Dourada, Complexo Serra Dourada, possa servir a todos os esportes e a todas as pessoas, não somente ao futebol. A preocupação com a mobilidade urbana é outro tópico. A intenção é integrar o estádio ao seu entorno, tornando-o mais acessível para todos. Primeiro, não pode ser uma ilha no meio da cidade. Eu tenho uma arena de múltiplo uso que as pessoas não têm como chegar e como sair, a não ser no meio de um trânsito intenso. Então, existe dentro do projeto uma interligação em conjunto com a Prefeitura do Serra Dourada, esse grande espaço do Serra Dourada, que passe sob a rodovia. Já existem as tratativas com o Departamento Nacional, o DENIT, e para que a gente ligue o lado de cá com o lado de lá, com um grande trevo sob a rodovia. Obviamente, isso é uma solução de um prazo um pouco mais longo, mas o projeto já está sendo encaminhado e isso foi uma solicitação feita às empresas, a integração da arena com a comunidade. Quando olhamos para o estádio e logo em seguida ao ginásio, não é o maior exemplo de harmonia que temos. E o secretário enfatiza algumas mudanças no projeto de reforma. Em 2025 inteira 50 anos de inauguração do estádio Serra Dourada, um projeto arquitetônico mundialmente premiado, e que depois foi feito o Goiânia Arena, que você vê que a arquitetura não fala um com o outro. Você olha para o Maracanãzinho, você olha para o Mineirinho, você pode olhar as arenas que tem os ginásios acoplados, todos têm uma conversação. O Goiânia Arena foi feito nos anos 90, sobre um antecedente de 79, quer dizer, a gente tinha aí 2 décadas, e entrou com uma nova linguagem. Então, um dos pedidos do Estado é que seja feita essa comunicação arquitetônica entre as 2 peças, entre os 2 equipamentos públicos. Um dos desafios é criar um complexo acessível a todas as classes, trazer a iniciativa a preços que aproximem a população goiana do estádio. Se houver a demanda, qual é o valor agregado que tem que ser colocado? O maior público da história do Brasil no Campeonato Brasileiro foi esse ano. Também foram os ingressos mais caros da história. O problema não é o preço do ingresso, o problema é o que se oferece às pessoas. E aí tem que ter a sensibilidade de ter uma parte de ingresso mais barato, uma parte de ingresso médio, uma parte... Agora, o cara que é milionário, você dá um camarote para ele e enfia a faca. Não.
você está dando a ele aquela exclusividade que ele deseja ter. E para aquele que ganha 1, 2, 3 salários mínimos, ele tem que ter acesso, porque esse é o grande povo, a grande paixão. Então a gente tem que ter essa consciência do custo-benefício para os diversos grupos. Então eu não tenho dúvida que, tendo um estádio revitalizado, tendo um sistema de apoio ao estádio, estando no coração do Brasil, vai voltar a atrair os grandes jogos. O Serra Dourada está se reinventando, transcendendo sua história gloriosa no futebol para se tornar um símbolo multifuncional e inclusivo para toda a cidade de Goiânia. O futuro do estádio está sendo moldado para a participação ativa da comunidade, refletindo a visão de um espaço que vai além dos eventos esportivos, se integrando à vida diária de todos os goianienses. Encerramos assim Serra Dourada, da Fundação ao Futuro. Agradecemos pela sua audiência e até a próxima.